Olá a todas, é um prazer recebê-las aqui. Se vocês chegaram nessa aula é porque temos algo em comum, temos aí a questão da fertilização in vitro. Muitas de vocês devem estar pensando em iniciar um processo, algumas já devem ter passado e outras talvez estão no meio deles. E por que eu pensei nessa aula? Eu pensei em fazer essa aula porque eu tenho uma experiência de 16 anos em clínica e 5 anos eu ouvi pacientes que passaram pelo processo de fertilização in vitro. E nesses acompanhamentos eu senti algo em comum em todas elas, um excesso de ansiedade. Por quê? Porque no momento que elas se depararam com a possibilidade de fazer um tratamento, como uma fertilização in vitro, que envolve um investimento emocional e financeiro tão grande, elas primeiro pensaram, bom, eu vou fazer tudo da melhor forma possível e buscaram informação em todos os canais possíveis e impossíveis. E esse excesso de informação acaba criando o que eu chamei de infotoxicidade. Essa infotoxicidade, ela acaba gerando um excesso de ansiedade. E essa ansiedade acaba atrapalhando o processo da FIV. Então, pensando nisso, eu criei um material com informações claras, precisas e de uma forma organizada, no formato de um guia, para ser aquele companheiro durante todo o processo de fertilização in vitro. Sobre esse guia, eu vou falar lá no final da aula, mas agora eu já vou passar para vocês informações que já podem auxiliar vocês de imediato. E por que eu pensei nesse guia trazer outros profissionais? Porque eu, sendo psicóloga, não ia dar conta de falar de todos os assuntos que abrangem uma fertilização in vitro. Para isso, eu pesquisei e me uni a profissionais de outras áreas para trazer o conhecimento de todos os aspectos de início ao final de um processo de fertilização in vitro. Um dos primeiros aspectos que eu abordo é quando a gente se depara com a questão da infertilidade. Quando a gente se dá conta que estamos inférteis. Segundo a medicina, após um ano de relações sexuais regulares, sem método contraceptivo, você já pode ser considerado infértil. Segundo a OMS, numa pesquisa de 2023, uma a cada 6 mulheres sofrem de infertilidade. E aí a gente pensa, poxa, só comigo? Porque isso não é um assunto comum e falado em rodas de amigas. Geralmente é um assunto muito íntimo que a gente não compartilha ou pouco compartilha. Por quê? Porque a gente tem, nós mulheres, um estigma de que nós temos que ser mães, que temos que reproduzir, que desde pequenininha nos é ensinado através do brincar com as bonecas, brincar de casinha, de que o nosso destino é nos tornarmos mães. E quando isso não acontece, por alguma razão ou outra, a gente se sente incapaz, a gente se sente com a autoestima ferida, com os valores pessoais, todos eles bem pequenininhos, porque dói muito saber que a gente não consegue realizar esse sonho ou até mesmo essa profecia cultural de que teremos que ser mães. E muitas, às vezes, nem têm esse sonho, mas através de uma cultura e uma pressão cultural se compromete em algo que não é realmente um desejo seu, genuíno. Então é importante pensar e avaliar profundamente, né, o que essa infertilidade de fato impacta na sua vida e o que serão de fato os seus verdadeiros sonhos. Então, desde o início é muito importante o trabalho de um psicólogo, um acompanhamento, um apoio emocional, para começar a ressignificar. Porque nesse momento a gente vive um luto pela fertilidade. A fertilidade que não está sendo possível de forma natural. Então, a fertilização in vitro aparece como uma ferramenta da medicina que está aí para nos auxiliar nesse processo, nessa busca de quem realmente deseja ser mãe. E para isso, a gente tem que se preparar.
E para se preparar, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que resolver é esse luto dentro da gente. Porque enquanto a gente não elabora esse luto, a gente fica tentando. E isso pode custar caro. Mas aí você vai me dizer, tá, Mariana, fala mais disso, me explica. O que acontece? Que após um ano de tentativa sem o método contraceptivo, muitas vezes a gente pensa, vou tentar mais um mês. E aí o outro mês não dá. Daí vou tentar o próximo. E aí não dá. E aí vai atrás de tudo que é receita, tudo que é sugestão de amigo que tu viu na internet. Tem coisas assim que realmente assustam que as pessoas são capazes de fazer para tentar de forma natural buscar esse tão sonhado filho. Só que o que acontece com isso? Nesse tempo, nesse um mês a mais, mais um ciclo, mais uma vez, vai passando o tempo. E nesse tempo que se perde nessas tentativas e nessa esperança de conseguir naturalmente, o tempo, ele é crucial, muitas vezes, porque é um tempo que os teus óvulos estão envelhecendo, ou se tiver uma doença, ela pode estar se agravando. Então, o primeiro passo é a investigação. E para isso, a gente tem que buscar profissionais capacitados, profissionais com competência para poder ter um olhar sobre a questão da fertilização humana. Tem muitos profissionais da ginecologia, são ótimos também, mas um olhar especializado vai pedir exatamente os exames necessários e vai investigar de forma assertiva para ver o que está acontecendo com você. E talvez nem seja com você, pode ser com seu companheiro. Porque quando a gente fala de infertilidade, a primeira coisa que a gente pensa é a mulher. O foco geralmente é na mulher. E muitas vezes a gente esquece de olhar para o parceiro e ver o que está acontecendo com ele. E também fazer essa investigação a dois. Porque todo esse processo é feito a dois. Ele não é feito sozinha. A mulher tem essa tendência a pegar para si a responsabilidade. É como se fosse somente no corpo dela que está acontecendo isso. E não, pode ser com seu parceiro. Você não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que fazer esse processo de investigação. E o tempo, ele pode ser crucial. Então, após um ano, já acende uma luzinha vermelha e vai atrás de um profissional, vai atrás de fazer uma investigação. Para daí, a partir de um diagnóstico, poder escolher quais os caminhos possíveis. Se é uma fertilização in vitro ou seja outros procedimentos que sejam necessários para cada caso. Como essa aula se propõe a falar sobre a jornada da FIV, vamos pressupor que você já optou pela FIV. E aí é um aspecto muito importante para a gente falar, que a FIV, ela não é só um procedimento físico e biológico. Ela também contempla diversos aspectos que devem ser muito bem entendidos e contemplados, que é o aspecto emocional, os aspectos ambientais, às vezes até espirituais, dependendo de cada pessoa, e o casal. Como está o casal nesse momento? Porque é um procedimento que requer que vocês estejam muito bem, porque ele impacta por diversas questões. Tem toda uma questão hormonal, desde o início, quando a gente faz a indução hormonal, que é uma montanha russa emocional. É como se você tivesse numa TPM absurda e intensa. Então, o apoio, o entendimento desse momento, as ansiedades que correm na dupla, porque não é só a mulher que está passando pelo procedimento que está também vivendo essa ansiedade, o homem também. É incrível, pois poucos são os homens que buscam um apoio psicológico nesse momento. Eu tive muitos acompanhamentos e eles ficavam assim, sempre com um receio de falar do que estavam falando, estavam sentindo, desculpa, que parecia que o foco era a mulher. Mas ele também sofre todos esses impactos das ansiedades e desses processos que envolvem a FIV. Então, uma escuta para o homem é fundamental.
Vale lembrar que a gente está falando de um homem e uma mulher, mas a gente também tem que lembrar que muitas vezes a gente pode haver uma mulher, ou um homem, ou até mesmo uma produção independente, que estão passando por esse processo e também precisam ter esse acolhimento emocional. Focar em apenas um aspecto dentro do processo de FIV acaba diminuindo as chances de um positivo. Assim, se faz necessário um entendimento multidisciplinar, o que acaba, por assim, englobando todos esses aspectos e trazendo maiores chances de um positivo. Não é incomum as mulheres se sentirem frustradas ao se deparar com um negativo no final de uma FIV e se culparem porque o que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito diferente? E muitas vezes a culpa nem é dela, mas é por não conseguir ter clareza sobre todo esse processo. Então, a partir do momento que tu entende todas as coisas que englobam o processo de FIV, fica mais claro para elas entender o que são suas prioridades e quais são as suas atitudes e os passos a serem tomados. Porque muitas vezes a gente tem que colocar na balança as nossas escolhas, o que a gente precisa abrir mão para um desejo tão grande como é se tornar mãe através de um processo de FIV. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que antes eram relevantes, que nesse momento não são, como um drink no final de semana. E muitas vezes a gente tem que priorizar aquilo que realmente importa. Só que para isso a gente precisa ter o entendimento. E muitas mulheres passam por esse processo sem o entendimento ou com excesso de muitos entendimentos, o que atrapalha mais ainda. Então é pensando nisso, que é nessa frustração que eu resolvi buscar esses conhecimentos, essas prioridades, elencar elas, os conhecimentos de cada área, justamente para ela entender e fazer as escolhas a partir disso, para evitar que depois ela se cobre, poxa, mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso. E sim ficar com a consciência tranquila de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Isso é muito importante e faz uma fundamental diferença nesse processo. Então, nesse primeiro momento da decisão da FIV, é importante que seja, como eu disse anteriormente, o casal, é a dupla. É uma escolha feita a dois, a não ser que seja uma produção independente. Mas mesmo que seja uma produção independente, você tem que lembrar que precisa de um apoio. Você tem que ter uma rede de apoio para entrar nessa jornada, porque ela requer, sim, muito de um preparo e de uma estrutura para que você possa viver esse momento de uma forma tranquila. E também pensando de montar uma estrutura para depois ter esse bebê de forma independente. Então, pensando nisso, a gente tem que entender que já na escolha, né, pelo procedimento da FIV, a gente tem que avaliar como está o meu relacionamento, como está o meu momento atual, porque tem todo um planejamento estratégico que tem que ser feito, que fala desde a escolha de uma clínica. Então, quanto à escolha da clínica, é importante que você faça uma boa investigação, que vá atrás de informações precisas e sobre também qual é o histórico dessa clínica. É muito importante que essa escolha seja bem feita. E para isso, um preparo, uma organização financeira, porque muitas pessoas fazem um investimento num procedimento de FIV com aquela certeza de que lá no final eu vou ter o meu tão sonhado filho. Porém, a gente sabe que a FIV é um procedimento sem garantias. Então, a escolha de como eu vou ter esse recurso financeiro ela é muito importante, porque investimentos como esse, que envolve um valor muito bem significativo, muitas vezes as pessoas buscam financiamentos. E o que acontece? E que eu digo assim, que torna o processo um pouco mais sofrido, que quando optam por um financiamento e a gente se depara lá no final com um negativo,
além do luto desse negativo, a gente ainda fica com uma dívida. E essa dívida pode botar o relacionamento em xeque, porque é uma dor que é paga todo mês. Então prolonga esse processo de luto e pode atrapalhar muito o casamento. Então esse planejamento estratégico da dupla ou da pessoa que faz, né, a produção independente, ela é muito importante. O diálogo, poder pensar alternativas e se preparar para fazer esse investimento. E saber que é um investimento de risco, sem garantias, e que às vezes não é nem como a bolsa de valores que tu arrisca e às vezes perde bastante, às vezes tu sai sem nada. E é preferível que saia sem uma dívida. Então, o planejamento estratégico para entrar num procedimento de FIV é muito importante e tem assim que ser muito pensado nos detalhes. E para além disso, a gente também tem que pensar nos outros tratamentos complementares à FIV. Não é só a clínica. Até por essas questões, tu vê como tem detalhes. O apoio psicológico se faz fundamental. Por quê? Porque todos esses diálogos devem acontecer na dupla, mas devem estar bem resolvidos e elaborados dentro de cada um. Então, tanto como casal, ou às vezes por uma questão financeira se opta que só um acaba, né, tendo o acompanhamento, mas é importante que se a clínica não oferece, porque geralmente as clínicas oferecem esse cuidado, tem um profissional de psicologia lá dentro, mas se não oferece, busque isso de forma individual, porque vai fazer diferença. Assim como também a questão nutricional. Por quê? Todo o processo de FIV, ele acontece no corpo. Então, o nosso corpo é nosso templo e a gente tem que prepará-lo para embarcar nesse procedimento. E a alimentação tem um impacto muito importante e definitivo quanto às possibilidades de um positivo ou de um negativo. Então, lembrando que a gente tem que fazer o melhor que pode, dentro do possível, é importante fazer um acompanhamento nutricional. Esse acompanhamento nutricional é fundamental e pode ser um divisor de águas entre o positivo e o negativo. Ele tem que ser levado muito a sério e se a clínica, novamente, se a clínica não oferece esse tipo de serviço, busque profissionais especializados na área, porque é um entendimento todo único a respeito da fertilização. Não pode ser um tratamento convencional com nutricionista. Tem que ser específico e especializado. Para além disso, também tem terapias complementares, como a acupuntura, que também pode aumentar as chances de um positivo ocorrer. Claro que, né, tem coisas que a gente às vezes tem que optar por uma questão financeira, mas sempre que possível, ele só aumenta as chances. O que eu estou trazendo para vocês aqui não é uma ideia de que todos esses tratamentos complementares sejam obrigatórios. Não é. Mas o que eu estou trazendo é que, tendo o acesso e fazendo os tratamentos complementares de uma forma disciplinada, as chances aumentam. Então é importante entender, não são obrigatórios, porém são de grande valia nesse processo. E quando eu falo que tem que ter disciplina dentro do tratamento da FIV, de todo o processo da FIV, eu não estou dizendo que tem que ser rígido, que tem que ser pesado, muito pelo contrário. É disciplina com leveza. Daí vocês vão dizer, como assim, Mariana, disciplina com leveza? Como a gente pode ter disciplina com leveza? Pode, sabe quando? Quando a gente sabe o nosso propósito. Por que nós estamos tendo que ser disciplinadas nesse momento? Porque é um momento da tua vida que tu vai fazer isso. Isso não é o resto da vida. Você está fazendo um investimento muito grande. Então, vale trazer a disciplina de uma forma leve e clara quando tu sabe os passos que vêm pela frente e tem clareza, sem confusão e sem ansiedade. E é por isso que eu fiz esse guia, é trazer essa clareza no passo a passo
para também trazer o apoio emocional, para trazer a capacidade de ter disciplina com leveza. Por quê? Porque tem um propósito e tem um caminho a ser traçado. E nesse caminho, a gente consegue andar com passos mais firmes, porém leves, quando a gente tem apoio emocional, e que é muito importante nesse momento. Então, tudo isso vai fazer uma diferença lá no final. E nesse momento do processo da FIV, muitas pessoas vão tentar se aproximar de ti, tentando te apoiar, mas muitas vão te julgar, vão apontar, até por vezes ser um pouco invasivas. Com o melhor, às vezes, das intenções, mas não conseguindo te dar aquele apoio que é tão necessário nesse momento. É por isso que é importante que esse apoio seja realizado por um profissional de fora da situação, que ele possa ter uma visão e te acolher de uma forma que você realmente não se sinta invadida, julgada, que é um momento tão delicado. Então é muito importante que esse apoio seja feito pelo profissional da psicologia e talvez você já tenha um terapeuta, você já está em acompanhamento e aí você possa continuar. Mas se for fazer uma escolha, procure por profissionais que sejam do âmbito da reprodução humana assistida. Por quê? Porque esse profissional vai ter entendimento do processo e não vai ficar dando alguma, né, fazendo um entendimento de algo que ele não conhece e porque tem particularidades, tá? Antes mesmo de eu atender, de estudar sobre fertilização humana, eu já atendia há uns 10 anos na clínica. E eu sempre trabalhei com essa questão da maternidade, que para mim é um assunto que me encanta. E eu tinha muita curiosidade sobre a fertilização. E foi quando eu fui estudar e ir atrás. E quando eu comecei a ter as minhas primeiras pacientes, eu comecei a ver como é diferente quando tu tem conhecimento sobre o processo. Muda. Muda porque tem coisas muito particulares que é de quem passa por essa jornada e quando a gente tem um entendimento, a gente consegue acolher de uma outra forma. Então, se você tiver a chance de escolher, faça essa escolha para profissionais da área da fertilização humana, da reprodução humana, desculpa, que vai ser de fato bem mais pontual e assertivo nessa acolhida. Para ajudá-las a entender aonde vocês estão nesse processo da fertilização in vitro, da FIV, eu preparei um material que eu enviei lá no grupo, um PDF, que eu chamei de Roda da FIV. Nesse material, com esse material, a gente vai fazer um exercício para poder avaliar como a gente está dentro do processo, se dando uma nota de 1 a 10 para ver como estamos em cada âmbito do tratamento, tá? Eu escolhi alguns ali que eu entendi como os mais importantes, que estão também lá no meu guia, e nesse momento vocês vão olhar para esse material, se vocês conseguiram imprimir para poder pintar. Isso é bem bacana ter esse material visual, porque ele ajuda a clarear para cada uma como realmente vocês estão dentro do processo. Então, se tiver a oportunidade, peguem ele, pensem em cada âmbito como está nesse momento. A vida conjugal, vamos lá, de 1 a 10, né? Como nós estamos como casal? Como estamos vivendo esse momento da fertilização in vitro? E poder se atribuir aí uma nota para entender, poxa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer, talvez, para melhorar essa situação, né? E também pode, por vezes, estar ok. Não, olha, esse aspecto tá ótimo, nós estamos unidos, estamos conversando, estamos dialogando, andando dentro do processo junto com a mesma expectativa e comprometimento. Então, esse material vai servir para auxiliar vocês a terem essa percepção de como vocês estão vivendo a jornada da FIV. Então, dentro desse material da roda da FIV,
eu apontei alguns aspectos que eu queria conversar um a um aqui com vocês, tá? Esse material, ele é um recurso para trabalhar um processo de conscientização. É como nós, ou como eu, estou dentro desse processo. E aí poder trabalhar cada etapa e se dedicar a olhar para as etapas que estão com uma nota mais baixa, né? Nesse sentido, de poder buscar uma melhora. Então, ele serve muito para uma conscientização. Dentro dos aspectos da roda da FIV que tem que, então, ser avaliados nesse exercício, tem o nível de confiança da clínica que vocês escolheram, os recursos financeiros, né? Como se prepararam financeiramente para viver esse processo. Nutrição, como está a disciplina e o comprometimento dentro do tratamento nutricional? Qual é a sua nota de 1 a 10? Como você está se comprometendo e buscando esse conhecimento? Terapias complementares, né? O que você pode estar agregando, né? Acupuntura, exercício físico, o que você está fazendo para poder complementar esse tratamento, para poder aumentar as chances. Disciplina no tratamento. Como está a sua disciplina? A disciplina do casal, fazer todas as medicações, os horários certos e tudo que implica toda a jornada da vida. Relacionamento amoroso. Essa aí é muito importante porque é o que embasa a maior parte de todo esse projeto. Como está a dupla? Como vocês estão lidando dentro desse processo? Como está a base de vocês? Porque tudo isso é baseado nessa relação, nesse projeto de família. A não ser que você tenha esse projeto de família de forma independente, como uma produção independente. A organização da nova rotina. No momento que a gente embarca no processo da FIV, existe uma organização. Como é que você está se organizando para viver todo esse tratamento? E por último, e não menos importante, como está o apoio psicológico? Vocês fizeram essa busca, estão tendo esse acompanhamento com um profissional especializado, estão buscando esse apoio emocional para a dupla, ou para você se está fazendo uma produção independente, para poder passar por essa jornada de uma forma mais tranquila e confiante e acolhedora. Então, se dê essa nota lá para poder entender como vocês estão, se conscientizar como vocês estão dentro desse processo e a partir disso poder tomar as atitudes para melhorar ou para equilibrar essa roda da FIV. Bom, esse exercício da roda da FIV está aí para vocês entenderem vocês dentro do processo da FIV. Mas, como eu falei lá no início, eu criei um guia que é um compilado desse conhecimento que eu, ao longo dos anos, construí para poder facilitar essa jornada, para poder mostrar para vocês o que de fato eu acho que é uma informação importante, precisa e clara para vocês saberem nessa jornada da FIV. Para isso, eu convidei profissionais renomados que trabalham há anos dentro da fertilização humana para trazer esse conhecimento para vocês. Para falar sobre a investigação sobre a infertilidade, eu convidei Paulo Fagundes, que é um ginecologista especialista em reprodução humana assistida, que vai falar de toda essa investigação. Por segundo, convidei Camila Franceschini, que é uma médica embriologista que vai falar de todo o bastidor do laboratório de embriologia. Vai explicar todo o processo da FIV para vocês terem clareza desse processo, desde lá da indução hormonal até o momento da transferência dos embriões. Então, vocês vão ter todo esse passo a passo e também os bastidores, que é o que vocês não enxergam. Mas aqui nesse curso, nesse guia, vocês vão ter como acontece os bastidores do processo de FIV. Depois disso, vamos ter também Gabriela Hack para falar sobre acupuntura, de como esse conhecimento milenar está aí para nos proporcionar mais possibilidades, aumentar nossas chances de um positivo dentro do processo da FIV.
E aí, seguindo com Josiane Catafessa, nutricionista, especialista em reprodução humana, que vai trazer conhecimento preciso e indispensável para esse processo da FIV. Lembrando que a nutrição dentro da fertilização é completamente diferente, então nós precisamos ter profissionais especializados na área para poder acompanhá-los nesse momento. Temos também, eu como psicóloga, falando de todo o apoio emocional. Vou falar de cada etapa, de como a gente acaba reagindo às etapas e como a gente pode alcançar esse equilíbrio de uma forma mais tranquila durante toda essa jornada. E no final, vamos ter um depoimento emocionante da Rafaela Claus, que é uma psicóloga que também passou pelo processo de FIV e vai poder contar para vocês os detalhes dessa jornada e o que ela viveu na pele. Enfim, esse é o meu guia. O que você pode esperar quando você está tentando? É um guia para fertilização in vitro que vai trazer para vocês um conhecimento compilado de informações claras, precisas e fundamentais para essa jornada da FIV. Essa aula que vocês acabaram de assistir é um apanhado geral de o que eu entendo que seja o conhecimento necessário para passar por essa jornada da FIV. Mas tudo isso vai estar muito mais lá no meu guia, que está nessa semana sendo lançado no valor promocional de R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,70. Nós temos vagas limitadas para esse valor promocional, depois ele passa para o valor normal de R$ 497. Então, aproveita esse momento para fazer um investimento em algo que vai poder ser um norteador, é um farol dentro do processo de uma fertilização in vitro. Ele vai te trazer essa clareza e esse acompanhamento durante toda essa jornada. E por último, eu deixei, para falar também sobre um aspecto muito importante, que é sobre quando chega o negativo e o positivo dentro da jornada da FIV. Outro aspecto que ninguém quer é o tão temido negativo. Quando chega o beta-HCG, depois de toda essa jornada e dedicação, e tem um beta-HCG negativo. E a partir desse não, poder repensar, recalcular a rota, de talvez ir para uma próxima FIV, fazer mais uma tentativa, ou partir para uma adoção, ou até mesmo entender que possa ressignificar a vida sem o tão sonhado filho. Mas de qualquer forma, o que eu tenho como objetivo aqui com vocês é que se chegar num momento e se deparar com beta-HCG negativo, que vocês tenham a tranquilidade interna de que vocês fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês, que vocês deram o melhor, que fizeram aquilo que estava ao alcance. E a partir disso, seguir uma vida com essa tranquilidade interna de que foi uma jornada onde você se dedicou ao máximo. E o positivo, quando chega o positivo, tão esperado, nossa, é uma alegria imensa, mas junto com essa alegria imensa, existe um medo imenso. Durante todo esse processo haverão ansiedades, angústias, vitórias e alegrias. Mas o mais importante é que você tenha um acompanhamento durante toda essa trajetória. Por isso eu estou aqui, para trazer todo esse apoio emocional e todos esses profissionais com conhecimento e bagagem para facilitar, dar uma luz durante todo esse processo de vocês. Que vocês possam passar por essa trajetória com muita clareza, confiança e da melhor forma possível.